bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da submissão de artigos ou resenhas, enfim, para revistas acadêmicas. Quais são os 10 principais aspectos que nós identificamos aqui no nosso trabalho na empresa que precisam ser cuidados quando um autor, quando um graduando, pós-graduando deseja que o seu trabalho acadêmico seja publicado em uma revista acadêmica, certo? O primeiro aspecto que a gente identifica que é importante a gente cuidar é a classificação, o qualis da revista. Muitos programas de pós-graduação, por exemplo, para quem é mestrando, para quem é doutorando, exigem que o candidato, que o aluno, publique seu trabalho em determinadas revistas, ou A1, A2, A3, ou em revistas B, B1, B2, B3. Então, se a revista que você escolheu, por exemplo, não está qualificada, ainda não está classificada dentro do Qualis CAPES, provavelmente isso não vai contar para o seu programa de pontos dentro do seu PPG, por exemplo, ou se você é candidato, deseja ingressar no mestrado, ingressar no doutorado, o número de publicações e a qualidade das nossas publicações também conta. Então é bastante importante fazer essa consulta, identificar se a revista que você escolheu já tem qualificação e se sim, qual é a qualificação dela e em que medida essa qualificação vai servir, essa publicação vai servir para os seus propósitos. Também é bem importante a gente conseguir dimensionar a importância da produção que nós fizemos. Muitas vezes, por exemplo, eu sou doutoranda, né? Estou terminando meu doutorado. Teve artigos meus que foram artigos menores, de pesquisas mais curtinhas que eu fiz para disciplinas, por exemplo, do mestrado e do doutorado, que eu publiquei em revistas de menor impacto, né? Então, porque eu identifiquei que eram projetos de uma dimensão menor. Agora, por exemplo, quando a gente tem lá o fruto do nosso os artigos que nós fazemos, por exemplo, fruto da nossa dissertação, da nossa tese, nós retiramos, né, da tese da dissertação, por exemplo, merecem uma melhor classificação. Então é importante a gente fazendo esse equilíbrio dentro do nosso currículo, né, publicar o maior número de estudos possível, porque isso enriquece e valoriza o nosso currículo, né, como profissionais, como acadêmicos, mas também cuidar essa classificação. Então tenha ciência e identifique então se aquele estudo, aquele artigo que você quer publicar, a importância que ele tem para você e em qual revista, em qual qualis de revista você gostaria de publicá-lo, certo? O segundo aspecto diz respeito à titulação exigida. Tem muitas revistas que colocam lá na sua descrição que grau de acadêmicos eles aceitam que publiquem naquela revista. Tem revistas, por exemplo, que só aceitam doutores, outras aceitam doutorandos, outras aceitam mestrandos. Hoje está crescendo positivamente o número de revistas destinadas a estudos de graduandos também. Então, é bem importante olhar isso, porque se você não tem a titulação exigida e envia o seu artigo, provavelmente ele vai ser recusado. E uma outra dica, caso você deseje publicar um documento, um artigo em uma revista, mas você não tem a titulação ainda para aquela revista, para aquele periódico, é convidar o seu orientador ou o seu supervisor de estágio para publicar com você. Os professores geralmente aceitam, porque para eles também é importante, né, ter publicações, e você consegue já uma publicação numa revista mais significativa. O terceiro aspecto diz respeito ao escopo da revista, ao recorte temático da revista. Então, cuidem, por exemplo, se a revista, por exemplo, a gente tem muitas revistas que têm um escopo mais amplo, aceitam trabalhos das ciências humanas, aceitam das ciências da saúde, tem outras que são bem específicas, é do curso de letras, ou algumas bem específicas de uma determinada linha de pesquisa ou de uma área, é da linguística aplicada, é da linguística formal, por exemplo, da educação especial. Então, cuidem para ver o recorte se o seu artigo, pelo tema que ele tem, se adequa ao escopo da revista. E também se a chamada, né, digamos, tem revistas que têm fluxo contínuo, que aceitam artigos o tempo todo, né, e vão avaliando de modo contínuo esses artigos, mas tem revistas que trabalham por dossiês temáticos, né, então elas abrem uma chamada para trabalhos dentro de um determinado tema ou dentro de uma determinada área. Então, também procure identificar se o seu trabalho se adequa ao tema do dossiê, ao escopo da revista. Caso contrário, ele pode ser recusado. Depois, agora a gente vai para aspectos um pouquinho mais formais, digamos assim, a própria estrutura mesmo do artigo. Um dos principais erros que a gente vê aqui quando recebe artigos muitas vezes para
para fazer a formatação, a adequação, diz respeito à extensão do artigo. Então, muitas revistas colocam lá um número X de palavras, ou um número X de caracteres, ou de páginas, ou de laudas. Então, o artigo só pode ter entre 10 e 15 páginas, o artigo pode ter até 9.000 palavras. Então, isso você precisa olhar também para ver se o tamanho do seu artigo está adequado ao que a revista pede. Há revistas que muitas vezes abrem exceção, muitas vezes na formatação a gente consegue adequar um pouquinho, digamos, se o artigo está com 21 páginas, era para estar com 20, ainda a gente consegue muitas vezes com a formatação, a revisão mesmo, né, tentar enxugar um pouquinho, mas se há uma diferença muito grande, também não adianta submeter para aquela revista, porque o seu artigo muito provavelmente vai ser recusado já de cara. Então, uma possibilidade é fazer a adequação, fazer um recorte, enxugar, tirar coisas, digamos, no caso de um artigo que esteja acima do número de páginas exigido. E uma outra opção é procurar outra revista. Eu já tive essas duas decisões a depender das publicações que eu fiz. Eu já tive artigos que eram um pouquinho mais extensos. Eu tive um artigo, por exemplo, de 25 páginas, e a revista exigia até 15, era de 10 a 15. Era dentro do tema que eu tinha escrito, mas o meu trabalho estava muito maior do que as diretrizes da revista solicitavam. E aí eu compreendi, fazendo a leitura, que tirar 10 páginas daquela pesquisa seria impossível e ia perder muito em conteúdo, então eu optei por não submeter para aquele dossiê e submeti para outra revista. E também há casos em que dá para fazer, sim, quando é mais próximo, essa adequação e conseguir submeter, mas cuidem nisso porque às vezes é uma diferença muito grande. E também até deem uma olhadinha em relação até ao tipo de formatação que a revista pede. Por exemplo, a gente tem 2 casos bem específicos de 2 cursos que ocorrem bastante. Do pessoal do direito, muitas vezes, se você fez o seu trabalho todo com nota de rodapé e a revista pede que as referências sejam no sistema Autordata, quando a gente faz essa transposição, diminui bastante a extensão do artigo. Então a gente já teve casos até de TCCs, enfim, em que, ao fazer esse ajuste de formatação, o trabalho ficou com menos páginas do que deveria. Então, é importante cuidar isso. Outro também tipo de formatação é o da EPA, da APA, né, do pessoal da psicologia, mas que também outras revistas, outras áreas utilizam. A APA padrão usa espaçamento duplo, né, então muitas vezes acontece de os candidatos nos mandarem os seus textos em espaçamento simples ou espaçamento e meio, espaçamento ali entre as linhas, né, dos parágrafos, e na hora de transpor para APA, para APA, o trabalho fica muito maior, e aí a revista pede, digamos, 20 páginas, mas 20 páginas formatadas pela APA, então, ou seja, na formatação o trabalho aumenta muito. Então, esses aspectos precisam ser cuidados também. Então, deem uma olhadinha quando vocês fizerem os trabalhos de vocês ao submeter, se está dentro da revista pretendida, dentro daquilo que a revista coloca. Depois, os outros 2 aspectos dizem respeito ao resumo. O primeiro deles se parece com a dica anterior, cuidar com a extensão do resumo. Várias revistas pedem um número X de palavras, o mais comum é isso, pedir por número de palavras, de 100 a 200 palavras. Algumas colocam só o máximo, até 250 palavras. Algumas colocam por linhas, não é muito comum, mas eu já vi também de revistas pedirem resumos de 10 a 15 linhas, por exemplo. Então, também deem uma olhadinha nisso. E uma dica que eu dou, que também é algo que a gente percebe na hora da formatação, vocês precisam sempre cuidar para não fazer exatamente o número. Eu sei que às vezes é difícil, digamos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que escrevo bastante, eu sou prolixa, eu tenho dificuldade de fazer textos sucintos. Mas muitas vezes, digamos, se tu tá submetendo ali para uma revista que pede 200 palavras no máximo e tu entrega com 200, isso pode ser um problema. Por quê? Tanto para tradução do seu resumo, então se você precisa traduzir para o espanhol, para o inglês, para o francês, enfim, para os idiomas ali que são pertinentes à sua área ou que são solicitados pela revista, na hora de traduzir isso pode ser um limitador para o tradutor. Se a gente for pegar, por exemplo, o espanhol, no espanhol nós temos uma estrutura no espanhol de artigo que é diferente um pouquinho do português, não tem algumas contrações que nós temos, como de mais a, da, então faz com que aumente o número de palavras. Então é bem comum que um resumo em espanhol, por exemplo, fique um pouquinho mais extenso do que o resumo em português. Outra questão diz respeito à própria revisão textual. Se, digamos, o seu resumo tem 200 palavras, mas faltou uma preposição, faltou ali uma palavra para que fique gramaticalmente correto, na hora da revisão ele já vai aumentar. Então também é um aspecto a ser cuidado.
E por fim, também é bom nunca trabalhar assim no limite do número de páginas, no número de palavras, porque também é bem comum que a gente submeta o nosso artigo para as revistas e ele volte com sugestões dos pareceristas, né? Então, para acrescentar alguma coisa, explicar melhor, inserir alguma questão teórica. Então, se você já está no limite do número de palavras, do número de páginas, como é que você vai fazer essa inserção, né? Então vai precisar cortar outras coisas, daqui a pouco eu já vi muito cliente fazer isso, assim, cortar alguma coisa e aí voltar para avaliação e aí o parecerista dizer, não, mas não era para ter cortado isso, era só para ter acrescentado isso que eu pedi. Então dá todo um retrabalho e também, né, pode correr o risco de também não ser aprovado. Então cuidem isso, né, não usar os limites, né, se a revista pede 200 palavras, tenta colocar um pouquinho menos para ter essa margem, tanto para revisão, para tradução, ou mesmo para ajustes posteriores solicitados ou pelos editores da revista ou pelos pareceristas que aprovam ou não os nossos trabalhos. Depois também, como eu acabei falando um pouquinho já, é importante verificar sempre a necessidade de tradução. Tem revistas que sempre é bem comum hoje em dia, né, se solicitar um idioma que o resumo, o título e as palavras-chave sejam traduzidos para um idioma estrangeiro, para um outro idioma, né? Geralmente o inglês, mas há várias revistas, a depender de quanto mais alto o qualis há essa tendência de que a revista solicite mais de um resumo, então inglês e espanhol, inglês e outra língua, então também já verifiquem isso, porque é importante se organizar para, né, contatar profissionais que fazem tradução. Mas também até a questão também de página, de espaçamento e tudo mais, né? Porque, digamos, de novo, se eu tô lá no meu limite, já tô com 20 páginas, que é o meu máximo, e ainda eu tenho que inserir resumo em espanhol, resumo em inglês, vai tomar um pouco mais de espaço dentro do meu documento. Então é bem importante também a gente olhar se a revista para a qual a gente deseja submeter o nosso trabalho pede tradução do título, das palavras-chave e do resumo, e se sim, quais idiomas são solicitados. Depois, o outro aspecto que diz respeito já à estrutura formal, macro, né, do texto, é o layout ou o tipo de formatação que a revista pede. E isso a gente precisa cuidar, porque embora as normativas de referências, enfim, normativas acadêmicas como a ABNT e as várias normas, né, que compõem o que a ABNT prevê para trabalhos acadêmicos, a APA, Chicago, Vancouver e por aí vai, muitas vezes as revistas adotam esses sistemas de formatação apenas para as referências, digamos, eu estou usando a APA, a APA, mas eles pedem espaçamento diferente, por exemplo, alinhamento dos parágrafos de forma diferente, então é bem importante olhar e dar uma olhadinha se a revista já não disponibiliza um template, um modelo. Muitas revistas, felizmente, já fornecem esse documento em Word para baixar no próprio site. Então, lá na revista, onde consta as diretrizes para autores, as instruções para autores, leia com bastante atenção e verifique se a sua revista já não tem um modelo pronto, porque é só você copiar e colar e ir ajustando conforme aquele modelo. Então, questão dos títulos, como são organizados os parágrafos, a paginação, então, para que o seu artigo já fique configurado. E isso também é um aspecto muito importante quando a gente pensa em aprovação do artigo, porque tem revistas, por exemplo, que não contam com uma equipe interna de revisores, de editores, algumas sim, outras não, algumas contam com bolsistas. Então, se eu mando meu artigo para lá e ele já não está configurado, muitas vezes ele pode não ser aprovado, porque não há quem faça isso dentro da revista. E também tem muitas revistas, aquelas novamente, né, que tem já um qualis mais elevado, logo são muito procuradas, que utilizam isso como critério de exclusão, né? Eu tenho um artigo aqui que está bem formatado e outro que não está de acordo, já aquele que não está já nem vai para a rodada de avaliação, porque não está dentro daquilo que se espera da revista. Então dê uma olhadinha se a revista não tem um template, um layout específico já para baixar, porque isso facilita muito. Depois, dentro dessa questão de layout maior, é importante observar o que a revista solicita em relação às ilustrações. Então, tem, por exemplo, algumas revistas, o que eu acho bem ruim para quem formata, mas enfim, por uma questão de editoração posterior, enfim, tem revistas que pedem, por exemplo, que o candidato mande em um arquivo separado só as figuras. Então, também é importante dar uma olhadinha se eles pedem que as figuras, ilustrações, quadros, gráficos, esquemas, tabelas fiquem dentro do arquivo ou sejam colocados fora do arquivo.
E também outro aspecto que é importante cuidar quando a gente fala de quadros e tabelas, normalmente as revistas pedem que quadros e tabelas sejam editáveis dentro do Word. Então cuidem se você, por exemplo, fez no Excel, fez no outro programa, se ao transpor para o Word ficou num formato editável. Tem revistas que exigem isso. Depois, o penúltimo aspecto que a gente sempre alerta, né, para que o cliente cuide é o sistema de referências. Então, se usa BNT, se usa APA, se usa Vancouver, se usa Chicago. Então, qual é o tipo de referência que esse artigo utiliza? Então, tem normas que são um pouco mais parecidas, que são mais tranquilas assim de ajustar, mas tem outros sistemas de referência que são bem diferentes, além da referência em si, né, o jeito que é registrado o autor, o título, por exemplo, no caso de um artigo, volume, número, páginas, enfim, mas também até a forma como isso é disposto. Tem várias normas que usam numeração, por exemplo, que não pode colocar lá o nome do autor segundo, Silva 2020, mas eu tenho que colocar um númerozinho 1 e ir colocando na ordem que aparece o trabalho. Então vejam que é todo tanto uma organização e formatação específica, mas também inclusive uma escrita diferente. A gente já teve casos, por exemplo, de autores que usaram essas chamadas nominais, né, segundo, Silva, de acordo com Gonçalves, para escrever o seu trabalho, mas a revista trabalhava com sistema numérico de referências e dizia que não era para citar o nome. Então já tem que começar direto com uma afirmação, né? Em vez de eu dizer o estudo de Gonçalves 2020, já colocar diretamente o que o estudo diz, né? Então também é importante dar uma olhadinha nisso, né? Qual é o sistema de referências que a revista que eu quero submete. E também as especificidades de cada área, né? Então, por mais que você possa contar sempre, né, com profissionais que façam revisão, façam formatação, é bom dar uma olhadinha. Digamos, se eu sou da psicologia, eu tenho que um pouquinho entender ali como é que funciona a APA, a EPA. Se eu sou da área da saúde, Vancouver, Chicago, geralmente são as mais utilizadas. E também dar uma olhadinha, assim, tentar entender como é que funciona, para que na hora da escrita eu já não faça uma redação muito distante do que é o padrão da minha área, né? Então, isso também pode ser algo impeditivo que enfim, dificulte o meu processo de publicação posterior. O último aspecto, que é super importante, é o último, mas não menos importante, é a parte da redação propriamente dita, da escrita, da correção, adequação do texto. É fundamental que você releia o seu texto, que você tente corrigir tudo aquilo que não está adequado e que conte também com um profissional que faça revisão textual para que o seu texto não vá cheio de erros, de problemas de pontuação, de acentuação, de coerência, coesão, crase, pronomes, e são inúmeros os aspectos que a gente identifica numa revisão textual. E também muitas revistas já barram o artigo que não é bem escrito. Tem revistas que dão a chance ainda, os autores avaliam o conteúdo, veem que o método está ok, que é pertinente e mandam que o autor, mande para revisão seu trabalho, mas tem outras que já barram de cara. Então é bem importante já também você cuidar isso e também dar uma olhadinha, porque tem revistas que pedem, inclusive, que a gente mande um atestado o tempo todo, que a gente preenche revistas que solicitam que sim, o trabalho passe por um revisor profissional, que o resumo seja traduzido por um profissional e que haja um atestado com os dados desse profissional. Então também tudo isso precisa ser cuidado para que seu texto seja aprovado, certo? Espero ter ajudado com as dicas aqui. Esses são os 10 principais aspectos que a gente identifica que muitas vezes precisam ser adequados ou que muitas vezes são impeditivos. A gente recebe muitos casos assim de autores também que não fizeram um trabalho com um profissional de revisão e de tradução no primeiro momento e tiveram seu artigo rejeitado ou receberam aprovação condicionada a uma revisão, a uma formatação. Então, são esses os principais aspectos que a gente identifica que são impeditivos muitas vezes de que os autores, né, os graduandos e pós-graduandos tenham seus estudos publicados, certo? Eu vou colocar por escrito também aqui na legenda essa listinha, então, para vocês acompanharem também, e o link também da plataforma Sucupira, onde você pode conferir o qualis das revistas. Então, ali você consegue identificar tanto fazer uma busca pela sua área, a área que você deseja publicar, ou pelo nome da revista. Se você olhou no site, ficou meio na dúvida, dá para consultar nesse site da CAPES, certo? Até o próximo vídeo. Abraço!